Nós temos que fazer justiça. Mas hoje enfrentamos dificuldades na economia do país. Nós estamos passando por um momento de dificuldade. O governo federal, os governadores, todo mundo está passando por dificuldades. Então, por que só agora o governo chegou a esse ponto, não ter dinheiro para pagar as contas? Somente a Dilma é que sabe. A resposta é um conjunto de fatores. Esse governo que quebrou o país causou desemprego altíssimo, arroxo salarial e recessão, que se curvou ao FMI, que esqueceu os mais pobres, que não investiu nem na área social, nem na infraestrutura. Transparente. Obrigado pelas informações. Olá, muito bom dia. Bom Dia Brasil está começando. Acabou o Bom Dia Brasil. Vamos falar em Brasília, porque teve uma sessão tensa ontem. A vitória do governo foi apertada, mas ele conseguiu manter o veto ao reajuste dos vencimentos dos funcionários do Judiciário. Juliana, esse aumento poderia causar um rombo maior ainda nas contas públicas. Embora o servidor judiciário tenha os seus salários contidos há muito tempo, né? Chico, porque esse reajuste médio chegava a quase 60% para os servidores do Judiciário. E o rombo nos cofres públicos seria de mais de 30 bilhões de reais em 4 anos. Foi uma vitória do governo, mas muito apertada. Por apenas 6 votos, o Congresso manteve o veto ao reajuste do Judiciário e evitou um gasto extra de cerca de 36 bilhões de reais até 2019. Ontem à noite, os parlamentares mantiveram um veto à proposta de aumentos salariais de até 78% para os servidores do Judiciário. A reportagem é de Fernando Rego Barros. Foi uma vitória apertada do governo. Por uma diferença de apenas 6 votos, o Congresso decidiu manter o veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste dos servidores do Judiciário. Com isso, o governo evitou um gasto extra de 36 bilhões de reais em 4 anos. Manter o veto era fundamental para o ajuste fiscal do governo. Ontem, numa votação por 6 votos de diferença, o governo conseguiu manter o veto ao reajuste do Judiciário em até 78%. Jornal da Globo. O governo escapou do pior numa série de votações no Congresso que mantiveram vetos presidenciais em itens que, se tivessem sido modificados, tornariam impraticável qualquer ajuste fiscal significativo. A Rede Globo tem que se representar e explicar isso, porque ela só aparece no sensacionalismo. Então, o sensacionalismo dela é maldoso, é prejudicial, só fala mentira. Manter o veto era fundamental para o ajuste fiscal do governo. Com isso, o governo evitou um gasto extra de 36 bilhões de reais. Desliga essa merda, caralho. Desliga essa merda. Ah, mas não sou eu que desligo esse negócio. Quem desliga esse negócio? Porra. 4 anos. Antes de entrar de férias, o Congresso discute silenciosamente um aumento de salário, mais de 60%. Nossa equipe tentou entender essa conta. Vamos a Brasília saber da Zileide Silva. Zileide, a votação pode acontecer hoje. E aí, Ana Luísa, faltando 9 dias para o Natal, os parlamentares trabalham para se dar um presente que, sem dúvida, muita gente gostaria de ganhar. Esse mega, super aumento. E isso só depende deles. É botar em votação, aprovar e começar a receber. Papais Noéis em causa própria mesmo. Os deputados que negociam o reajuste não querem falar. Presidente da casa que fala. Presidente da casa, só conhece ou não? Presidente da casa. Se for aprovado, será um reajuste de mais de 60%. O projeto deve ser votado hoje na Câmara. Só o PSOL é contra.
Deputados e senadores aprovaram hoje um aumento nos salários deles mesmos, do presidente da República e dos ministros. Só hoje apareceu o projeto e logo chegou ao plenário da Câmara, que convocou sessão extraordinária. Com 279 votos a favor e apenas 35 contra, os deputados aprovaram a urgência. Em seguida, também em sessão extraordinária, o projeto foi aprovado. Deputados e senadores, presidente da República e vice, além de ministros, passam a receber o mesmo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 26.723, um aumento de 149,5% para os ministros, que ganham pouco mais de R$ 10.700. O que é 10 mil? 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 Parlamentares que recebem 16.500, 61,8%. Não é possível dar reajuste de 70% para ninguém em nenhuma parte do mundo. O presidente da República, que hoje recebe R$ 11.400, foi um aumento de 133,9%. Os defensores do aumento alegam que o último reajuste foi em 2007 e com base na inflação, que nesse período ficou menor que 20%. Os parlamentares tiveram um aumento salarial há 2 anos atrás, além da inflação. Esse novo suscitado será também além da inflação. Enquanto tem servidores públicos que estão há anos sem ter um aumento salarial. Eu não considero isso correto, é uma vergonha para essa casa a aprovação desse projeto. Para o relator, o aumento foi razoável e justo. Eu acho que nós devemos remunerar dignamente. No fim da tarde, os senadores seguiram o rito sumário, aprovaram a urgência e o projeto em 5 minutos. O presidente Lula comentou o reajuste. O Congresso acabou de aprovar aumento para o presidente da República e para os ministros. E o Lulinha aqui, ó. E o Lulinha não recebe porque é só para a próxima legislatura. Eu não trabalho assim, não. Eu trabalho assim, ó. E como é que eu... Palhaçada lá fora. Palhaçada lá fora. O que você achou? O que você achou do aumento? Olá, gente, vamos andar. Não, gente, vamos andar, senão... O senhor concorda com esse aumento de salário? Cheguei com sorte, né? O senhor concorda com esse aumento de salário? Vai fazer o que com esse aumento? Rafael, não dá pra negar a atuação dele, não? Salário de aumento. Os caras estão saindo direto. Hã? Tá, então bora. O que é alto salário? Por quê? O salário que o senhor vai ganhar aqui. Acho que tá legal, né? O senhor concorda com esse aumento de salário? Eu vou discordar por quê? Por qual motivo que eu vou discordar? Escândalos. Ninguém deu aumento dele, deputado. Não sei, mas aí não é problema meu. Problema é de quem, deputado? Não sei. Do povo? Não sei. O problema do povo que votou pro senhor? Não sei. Posso saber o que o deputado faz? Olha, eu vou aprender com os meus colegas aí. De preferência de que eu tivesse a turma toda. Estou chegando para aprender. Aqui em Brasília, o deputado Tiririca vem mostrando que de abestado ele não tem nada. Em recente visita ao Ceará, Fortaleza, ele ficou no resort e gastou mais de R$900. A conta, ele botou no gabinete, ou seja, na nossa conta. Eu não foi lá pra Fortaleza, no resort, gastou 900 conto e botou na conta da Câmara? Cara, divulgaram o resort. Não era resort, era uma pousadinha. Era um hotel. Mas gastou 900 e põe na conta da Câmara ou não? Não, eu acho que eu gastei o que era pra gastar. Não dá pra negar a atuação dele, não? Salário de aumento. Os caras estão saindo direto. Lá o negócio é sério. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. E o pior é que esse exemplo de bondades de Brasília cai como uma bênção sobre vereadores que estão querendo o mesmo no Brasil inteiro. Ontem à noite, em Campinas, na Câmara Municipal, aprovaram um aumento de subsídios sob vaias para a próxima legislatura de 6.600 para 15 mil e verba de gabinete de 35 mil. Olha aí os ovos que caíram junto com a bênção lá das galerias. E vão manter quase 400 assessores. Não é possível que vocês não tenham consciência que o momento que a gente atravessa não suporta a derrubada desse veto. Este veto tem que ser mantido em nome do país. Esqueçam qualquer arenga
campanha política. Pense um pouco no país. Tenha um pouco de responsabilidade. Não façam isso com o país. Enquanto o salário mínimo deve aumentar em torno de 8% em 2015, o reajuste dos parlamentares será de 26%. É isso mesmo. O projeto aprovado em Brasília também vai beneficiar deputados estaduais que, a partir do próximo ano, vão receber R$25 mil por mês. O aumento é automático. Quando os deputados federais e senadores reajustam os próprios salários, o efeito é chamado cascata para os deputados estaduais. Um reajuste de 26% dos rendimentos dos parlamentares, um percentual 6 vezes maior que o acumulado da inflação nos últimos 4 anos. Os deputados estaduais passam a receber 75% desse valor. São os corporativistas, são esses irresponsáveis que querem quebrar o país. Nós que temos responsabilidade pública, não vamos ceder a corporativismo e deixar quebrar o país, ponto. O presidente da casa, que defende a ideia de que cada categoria deve defender seus rendimentos. Cada classe, eu acho que cada setor, que cada, cada órgão, tem o seu tipo de reajuste. São os corporativistas. Por exemplo, os governadores estaduais, a maioria está aumentando ICMS, porque eles estão com dificuldade de caixa. No oeste do Paraná, assumiram o papel, melhor dizendo, de Papai Noel. Viraram Papai Noel. Numa sessão relâmpago ontem, acabaram criando um presentão de Natal. Agora, para aumentar o salário dele, o salário do secretariado tem. A polêmica surgiu há 2 dias, quando os vereadores de São Pedro do Iguaçu decidiram trabalhar em plena véspera do Natal. Eles fizeram uma sessão extraordinária para tratar de um assunto só: o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e dos vereadores. O prefeito, que hoje recebe R$ 10.200, passará a ter salário de R$ 12.000. O vice-prefeito vai ter aumento de R$ 900. Os secretários municipais terão aumento de R$ 400 e os vereadores que hoje ganham R$ 3.000 vão receber R$ 4.600. Já o presidente da casa terá aumento de R$ 3.700 para mais de R$ 5.000. O Brasil, numa crise que está querendo aprovar um aumento de salário, são os corporativistas. Em São Paulo, moradores criticam a criação de mais de 600 novos cargos em comissão criados pelos vereadores na Câmara Municipal. Cada um dos 55 vereadores da cidade tem direito a 18 auxiliares. Agora vão poder contratar mais 12. Ao todo, vão ser 660 novos cargos comissionados. Porque eles estão com dificuldade de caixa. Na noite tensa, um bando de gatos agitou a sessão em Jacarezinho. O som virou símbolo do protesto depois que um vereador, em tom de deboche, chamou os integrantes de um movimento de gatos pingados. O resultado veio na sessão de ontem. Sob miados e muita pressão, os vereadores recuaram. Além de cancelar a decisão, que aumentava de 9 para 13 o número de vagas na casa, eles também cortaram em 30% os salários da próxima legislatura. Porque eles estão com dificuldade de caixa. Existe margem para cortar mais? Não, no momento não, foi fixado o subsídio. A tentativa de aumentar o número de vereadores provocou confusão e bate-boca na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná. O vereador Dilto Vitorassi, do Partido Verde, apresentou um projeto que aumenta de 15 para 19 o número de representantes na Câmara. A população protestou e o autor do projeto ofendeu os manifestantes. Apesar dos protestos, o projeto foi aprovado em primeira votação por 11 votos a favor e apenas 3 contra. São os corporativistas. A União também está em dificuldade de caixa. Você não pode fazer isso com o Brasil. Enquanto isso, a Câmara decidiu gastar 400 milhões de reais para construir um prédio novo a partir de agosto do ano que vem, com gabinetes para os deputados. Foi uma decisão da mesa diretora comandada pelo presidente Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Nós todos estamos dispostos a ajudar o país. A União também está em dificuldade de caixa. Você não pode fazer isso com o Brasil. Nós fazemos um ajuste
mas nós não temos um desequilíbrio estrutural. E a senhora mente, isso é mentira. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Nós temos um sistema financeiro absolutamente sem bolha. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural, ou seja, nem os salários, pelo menos na União, nem os salários hoje têm um peso muito significativo. Nesse momento de dificuldade, não deve aumentar o volume de recursos que ela já direciona para pagar os seus servidores. Pelo contrário, nós saímos de 4,2, 4,3 para 4,1. O Brasil não mexe na participação do salário no seu custeio, né? A União também está em dificuldade de caixa. Você não pode fazer isso com o Brasil. No passado, o Brasil quebrou. Não tinha dinheiro para pagar a dívida. Nós temos dinheiro para pagar a dívida sobrando. A nossa dívida é menor. A nossa dívida externa hoje, nós somos credores. Então, a situação do Brasil é completamente diferente. Hoje, nós estamos passando por dificuldades econômicas. A senhora é mentirosa. O criador e a criatura, o ex-presidente Lula, atual presidente Dilma Rousseff, os governos que se engajaram em populismo fiscal levaram seus respectivos países a situações econômicas muito difíceis. Inventam inimigos, contam mentiras. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E agora dizem, diante da derrota lá na Argentina, que se alguém ganhar de um peronista, vai cortar programas sociais. Vocês já ouviram esse tipo de coisa em outra eleição, não ouviram? A senhora prefere a campanha da mentira. Para a gente lembrar, no começo do ano, o que o governo dizia, a pretensão inicial era fechar 2015 com um superávit de 55 bilhões de reais, quer dizer, dinheiro em caixa. Com o agravamento da crise, a arrecadação em queda passou para um superávit menor e, finalmente, para um déficit de 52 bilhões de reais. O governo teme sofrer uma grande derrota no Congresso nesta terça-feira. A pauta bomba inclui os vetos da presidente Dilma, que, se derrubados, pesam o orçamento em quase 130 bilhões de reais em 5 anos. Um dia após a entrega da proposta orçamentária para 2016, os ministros da Fazenda e do Planejamento voltaram ao Congresso. Eles foram pedir aos parlamentares que mantenham o veto da presidente Dilma ao aumento do judiciário. Uma política econômica que coloca o servidor público como bode expiatório do ajuste fiscal. Dá a impressão, senhor presidente, que os servidores concursados do Poder Judiciário Federal são os grandes culpados da crise que nós estamos atravessando. A presidente da República veio a público ontem dizer que, se aprovar, se for derrubado o veto dela ao reajuste do Judiciário Federal, as contas públicas no Brasil seriam estouradas. Foi mantido o veto da presidente Dilma Rousseff sobre o reajuste para os servidores do Judiciário. O governo conseguiu que o Congresso mantenha 2 vetos da presidente Dilma e evite aumento de quase 50 bilhões de reais nos gastos públicos até 2019. Os servidores receberam um congelamento nos seus salários, enquanto o governo brasileiro promoveu uma orgia de gasto público, gastando naquilo que não era importante, naquilo que não era necessário, e nós vimos no que deu. O rombo no orçamento do ano que vem pode ser maior do que o anunciado pelo governo. Outros itens que aumentam esse rombo, como, por exemplo, o pagamento das chamadas pedaladas fiscais. Para cobrir essas manobras contábeis, vão 57 bilhões de reais. Então, fechando tudo, o que o governo pede é que o Congresso autorize fechar o ano no vermelho, com um rombo de quase 120 bilhões. Nunca antes na história desse país um orçamento arrombado. Por público ou trabalhador que paga a conta da crise. Se cometemos erros, e isso é possível,
Vamos superá-los e seguir em frente. A senhora fundou o país. O passo não é esse. A senhora tem de reconhecer primeiro a corrupção. Os investigadores da Operação Lava Jato calcularam que 2 bilhões e 100 milhões de reais foram desviados da Petrobras. Ao todo, a operação investiga 150 pessoas e mais de 200 empresas. Essa é a questão central. E a senhora tem de reconhecer que a senhora é responsável pela corrupção. Sei que é minha responsabilidade. E nós não vamos dizer que é só por causa da corrupção que não tem dinheiro para pagar o servidor público, que é mentira. É por causa da política econômica. As medidas que estamos adotando são necessárias para botar a casa em ordem, reduzir a inflação, por exemplo. O Banco Central divulgou hoje a última projeção do ano e previu que 2015 vai chegar ao fim com uma inflação de 10,8%, muito acima do teto da meta estabelecida pelo governo. Quando a inflação sobe assim, o salário fica mais curto, perde poder de compra. Juros decrescentes, renda e salários em alta. Foi mantido o veto da presidente Dilma Rousseff sobre o reajuste para os servidores do Judiciário. E valorização das pessoas. Os servidores do Judiciário enfrentam um longo processo de desvalorização, mas no governo dos companheiros não há a valorização devida a essa carreira. Será porque o Judiciário Federal que julgou o mensalão? Será porque o Judiciário Federal que julga o petrolão? E conduzir o mais breve possível o Brasil à retomada do crescimento. O PIB deve cair 3,5% este ano e continuar negativo no ano que vem. Podemos e queremos ser exemplo para o mundo, exemplo de crescimento econômico. A agência de classificação de risco Fitch Ratings retirou o grau de investimento do Brasil com o rebaixamento da nota soberana do país. Essa é a segunda agência de classificação de risco a retirar o grau de investimento do Brasil. Em setembro, a Standard & Poor's reduziu a nota de crédito do Brasil de BBB- para BB+, com perspectiva negativa. Esse ano, o mundo cresce 3%, positivo. O Brasil vai ter uma recessão de menos 2%. A inflação está chegando quase que a 2 dígitos anual. Veja as contas públicas, o desemprego a 11% e etc. Portanto, o que a senhora fala não se escreve, a senhora mente. Temos experiências vencedoras e hoje quero contar uma grande vitória, como por exemplo, a Alemanha. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Só que durante a campanha a senhora mentia e enganou milhões. Nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Que acreditaram na senhora, né? Que mentiu durante a campanha, na campanha com o maior número de injúria, calúnia, difamação da história, que a senhora patrocinou. Claro, a senhora é a criatura, quem patrocina é o criador que a movimenta, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. A presidente Dilma Rousseff ouviu o conselho do ex-presidente Lula para usar a reforma ministerial a fim de angariar apoio político. Hoje, o ex-presidente Lula aconselhou a presidente a anunciar os nomes só depois de amarrar com todos os partidos. Dilma ouviu o ex-presidente Lula e Aloysio Mercadante sai da Casa Civil e volta para o Ministério da Educação. O ex-presidente Lula foi decisivo para convencer a presidente Dilma a aceitar nomear Jacques Wagner para a Casa Civil. Na opinião de Lula, Dilma vai depender muito do PMDB. Quem também apareceu para ajudar na escolha dos ministros foi o ex-presidente. Lula tem participado das negociações com o PMDB. Isso significa que Lula amplia a influência no governo. A possível volta da CPMF, o chamado imposto sobre o cheque. A presidente logo esclarece. Eu sou contra a CPMF, hein? A senhora acha que é melhor... Sabe por que a população era contra a CPMF? Porque a CPMF foi feita para ser uma coisa e virou outra. Acho que a CPMF foi um engodo nesse sentido, de usar o dinheiro para a saúde, não para a saúde. Agora, vou te dizer... Foi desviado. Foi. O dinheiro não foi usado. Uma outra CPMF? Não. Um outro tipo de tributo, imposto? Eu não penso em recriar a CPMF, porque eu acredito que não seria correto. Ela voltou a defender o chamado imposto do cheque. Nós precisamos estabilizar as contas públicas. Estabilizar as contas públicas para quê? Para que o país volte a crescer. Sem a CPMF, isso é muito difícil, não vou dizer assim, é impossível. Eu vou te dizer o seguinte, está no grau de dificuldade máximo.
A CPMF é crucial para o país. A CPMF é crucial para o país. Nossos problemas também vieram lá de fora e ninguém que seja honesto pode negar isso. Está visível que a situação em muitas partes do mundo voltou a se agravar, atingindo agora os países emergentes. Países importantes, parceiros do Brasil, tiveram seu crescimento reduzido e foram atingidos pela crise internacional. A verdade é que o argumento contra isso não é a crise mundial, é a crise nossa mesmo. As dificuldades, insisto, são nossas e são superáveis. O que eu quero dizer, com toda a franqueza, é que estamos enfrentando os desafios, essas dificuldades e que vamos fazer essa travessia. O que é uma ponte? A presidente Dilma Rousseff assegurou que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fica no governo. Ele não está saindo do governo. Ponto. Eu não troco mais desse assunto. Desculpa, qualquer coisa além disso está ficando especulativo. Me desculpa. Especulativo. Vocês não farão especulação a respeito do ministro da Fazenda comigo. Não vão fazer. É essa a minha fala final. E a partir de agora, não vou mais responder a respeito do ministro Levy, porque vocês me desculpem, isto é fantástico. A política econômica dele, se ele fica, é porque nós concordamos com ela. Se a gente precisar pagar impostos, eu tenho certeza que a população vai estar preparada de fazer isso, porque é o caminho para a gente ter o equilíbrio, para a gente poder crescer. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a população está preparada e vai entender se precisar pagar mais impostos. Você fala inglês? If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. The economy can adjust, resources can move from one sector to another sector. I don't understand. Fica muito difícil explicar para o Brasil. Porque eu estou tentando falar em portunhol. Falando uma língua aparentada ao português. Isso existe no de um mês, que é um dialeto que ela criou e só ela entende. Mais do que aprender um terceiro ou um quarto idioma, invista no seu inglês. O Brasil precisa de reformas, e precisa de reformas rápido. Há um sacrifício de todo mundo, há um esforço de todo mundo, o esforço nunca é pequeno. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. Dilma quebrou o país. Um descalabro completo na economia brasileira. E quer que o servidor pague a conta, quer que o cidadão pague a conta. O chefe trocou hoje o comando da economia. Joaquim Levy pediu demissão do Ministério da Fazenda e foi substituído por Nelson Barbosa, que era ministro do Planejamento. Sem dúvida nenhuma, é um dia importantíssimo para o governo e para o país, né? Porque não é uma questão de governo, é uma questão de governabilidade. É uma questão de manter o país funcionando e evitar crises econômicas como essa que a gente acabou de falar, de rebaixamentos de nota por conta da crise política. Vocês são importantes para eles, nesse momento. O senhor para tentar salvar a economia, o senhor para tentar salvá-la do impeachment. No dia seguinte, Vossa Excelência estará na Rua da Amargura. Bom, é uma boa notícia, né? Candidata, eu gostaria agora da sua avaliação sobre o debate e da sua participação no programa. Eu considero que é muito importante que o Brasil olhe essas propostas, porque nós temos e representamos, cada um projeto. O meu projeto é um projeto de desenvolvimento do país, de distribuição de renda e garantindo um salto do Brasil à frente, centrado basicamente na educação. Agora, Desculpa. Pode continuar. Posso continuar? Vai. Por favor, estamos no ar, estamos ao vivo. Ah, estamos ao vivo, então me desculpa. É inequívoco que nós, hoje no Brasil, estamos numa situação, socialmente falando, muito melhor do que estivemos há anos atrás, quando era governo o pessoal do PSDB. Hoje não. Hoje o Brasil tem uma clara linha, de distribuição de renda, de aplicar e enfatizar a educação e de garantir também a todas as demais áreas de infraestrutura, de urbana. Eu não estou me... Eu não... A senhora está se sentindo mal? Não, vamos começar.
Eu estou me sentindo mal. Ok, a presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu, nós vamos pegar uma cadeira. A presidente disse que está se sentindo mal. Sim, a presidente está se sentindo mal. Só um minutinho, presidente. A presidente disse que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão. O açúcar... candidata, nós estamos no ar de novo. A senhora me disse que teve uma queda de pressão? Foi, querida, eu tive uma queda de pressão. Aguento pressão. No nosso país, quando se trata de falar para os ricos, para os empresários pagarem a conta da crise, aí não pode. É melhor ficar de olho, viu? Porque as tarifas bancárias estão cada vez mais altas. De 2013 para cá, o valor subiu até 170%. É quase 9 vezes a mais que a inflação acumulada no período. Senadores aprovaram a medida provisória que permite transferir para o consumidor final o risco de falta de chuvas para gerar energia elétrica. O governo justificou a medida como forma de equilibrar as perdas das empresas geradoras de energia devido à estiagem. Peço desculpa ao telespectador, mas é assim que nós somos. Tá bom, muito obrigada, presidente. Estimo que a senhora se sinta melhor. Não, mas que eu gostaria, querida, de completar. A senhora conseguiu, a senhora deu a sua mensagem. Tá bom? Se é assim que você quer, assim será. Muito obrigada.